Natália, sou Luana Dias, sou atriz, sou diretora, roteirista e eu também estou aqui na TV Relacionamento. O cangaço começou a morrer. Vai jorrar mais sangue nesse sertão do que água de enxurrada. Deixa os macacos de faca, eu quero 11 cabeças. Lampião morrera. E o que nós vai fazer agora? Vai ser o que Deus quiser. Uns pretendiam continuar lutando. Esse filho de uma égua do inferno. Mandei parar, cabra macho. Ou quer que eu pare com você? A maioria, porém, pensava em se entregar às autoridades. Macaco desgraçado! Esperando e confiando em uma anistia. Onde é que já se viu? Pecado que ele se sente. Maria tem que se vingar do ar. Padre João, o senhor tá sabendo dessa tal de anistia? Porque quando o governo inventa uma lei que o povo não quer, é golpe. E é golpe dos grandes. Eu juro por Deus, Dadá. Eu vou vingar a morte do capitão. Nem que seja a última coisa que eu faço na vida. Se eu não puder levar. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aqui uma atriz muito top. Ela finalizou recentemente um filme maravilhoso sobre o cangaço e ela foi simplesmente Maria Bonita. Então, Natália Criscito, muito obrigado pela tua presença aqui. Tá? Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Tá bom. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e a minha curiosidade é assim, em que momento da sua vida você, entre tantas profissões que existem, eu quero ser atriz de cinema? Eu nasci em Mogi das Cruzes, vivi minha vida inteira em Suzano, uma cidade um pouquinho afastada do centro de São Paulo, mas sempre tive uma afinidade muito grande com tudo que envolve o lado artístico. Então, quando eu era mais nova, eu fiz bastante aulas de dança, desde balé clássico, balé contemporâneo, dança de rua, e fui me envolvendo também com teatro. Chegou um certo momento da minha vida, que é aquela fase onde você tem que escolher a profissão, que todo mundo começa a te pressionar, que eu já tinha algo muito forte de mim, que eu queria muito o teatro, né? Eu sempre fui alta, então muitas pessoas falavam, pra minha mãe, né? Por que não leva ela para ser modelo, não sei o quê. E aí, dentro desse universo, quando eu comecei a descobrir o teatro e ver as coisas boas que isso me trazia, o quanto isso alimentava na minha alma, eu falei, não, eu quero ser atriz. E aí eu vim para São Paulo, comecei paralelamente ao teatro a fazer faculdade e comecei a fazer alguns cursos, participar de alguns grupos, fiquei em cartaz em alguns períodos e cada vez me apaixonando mais. Então, assim, não é a única coisa que eu faço hoje em dia da minha vida. Infelizmente, um dia farei só isso. Mas é o que eu mais amo e é aquilo que realmente eu faço sem nenhum conflito, sem nenhum, que preguiça, nem nada. Aquela coisa que quando você acorda, você fala, que bom que hoje tem ensaio, que bom que eu estou em cartaz. Então, é algo que sempre me alimentou como ser humano, mesmo poder me dedicar um pouquinho para representar uma outra vida, ser uma outra pessoa, me desconectar um pouquinho da minha, que às vezes é tão conturbada, e viver uma vida de um personagem, uma outra realidade, e sair da minha bolha e entender, né, o que é essas perspectivas, uma nova história, uma nova vivência, que são coisas que viver um outro personagem traz para mim muito forte. Então é algo muito enriquecedor e que eu espero aí fazer cada vez mais por muitos anos. Perfeito. Ana, e você, em que momento você achou que você iria fazer um longa-metragem?
E aí ainda com uma participação muito bacana. Então, eu sempre quis fazer, eu vim do teatro, né? Eu sempre tive uma ligação muito forte com o teatro. E o cinema é uma coisa que eu ainda não tinha explorado muito. Então, quando veio o convite, né, através da Luana, que foi assim, uma super parceira, confiou muito em mim e deu todo o apoio quando eu precisei me preparar em todos os projetos que eu decidi me arriscar, eu falei, bom, por que não vamos testar esse novo lado? E aí veio logo junto com um papel de tanta força que é da Maria Bonita, né? É uma mulher muito forte, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu me senti ao mesmo tempo muito segura por sobre as pessoas que eu teria ao meu redor, né? Então, como ela falou, a Paulinha, que sempre esteve com a gente, a Paula Macedo, a própria Luana mesmo, que ali por trás das câmeras, ela às vezes não fala, mas ela é uma preparadora de elenco, assim, fenomenal. Então, eu tive muito apoio e também muito estudo, né? Em tudo que a gente vai fazer, se a gente não se dedicar um pouquinho ali para estudar a fundo, para entender de onde vem aquilo, não sai, não adianta. Então, foi um desafio muito grande. E quando eu me vi na oportunidade de estar dentro de um longa-metragem, representando uma mulher tão forte, tão marcante na história, né, do nosso país, foi algo que mais me encorajou e mais me deu orgulho do que medo. E isso me motivou a ir até o final. Legal. Então, culturalmente, você teve que se posicionar, voltar à história, ver quem que é a personagem, sim, pensar como que ela pensava, como é que ela se vestia, para você interpretar o personagem. Com certeza, porque assim, só o fato da gente ser mulher hoje já é algo muito, muito forte, né, na sociedade. E muito difícil também, a gente enfrenta muita dificuldade por sermos mulheres. Então, quando veio esse desafio, eu pensei, imagina tantos anos atrás, numa sociedade muito mais fechada, né, onde as mulheres machistas, onde as mulheres tinham... A gente às vezes não tem voz hoje, imagina naquela época. Então, assim, todos, mas eu também fui muito atrás de entender o porquê ela foi parar ali, o que era diferente dela das outras cangaceiras, porque haviam cangaceiras que estavam ali obrigadas, não queriam ficar, outras queriam ficar e sabiam aquilo. Tem cangaceiras que não gostavam dos homens com quem elas estavam no cangaço, e tem aquelas que eram extremamente apaixonadas, que só tinham olhos, e a Maria Bonita sempre foi muito apaixonada e gostava muito da vida que ela tinha e do homem que estava ao lado dela, né? Apesar de toda a dificuldade que é ser uma mulher no cangaço, naquele calor e naquela situação opressora, extremamente machista. Então eu tentei entender todos esses pontos, de onde ela veio, o que representava para ela estar ali, quais seriam as maiores dificuldades, em que momentos ela demonstrava fraqueza ou se ela não demonstrava, e realmente foi um desafio muito enriquecedor para mim, e que eu sou muito grata por ter feito parte disso. Maravilha. Foi muito difícil a adaptação das falas para parecer que estava lá acertando assim? Olha, foi porque eu particularmente sou muito rigorosa comigo, eu sou muito detalhista, e quando eu vi que tinha todo esse peso do sotaque, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Porque a gente tem aí, quando a gente, como a Luana disse, quando a gente agendou as locações, a gente tinha um mês, dividimos em grupos, cada grupo tinha coisa ali de um final de semana, e pouco tempo para se preparar, então era tudo na raça. Às vezes a gente combinava alguns encontros na minha casa, e aí um dos atores, ele é nordestino, que é o Chico, que é um ator assim incrível, e ele pegou na nossa mão e também falou, vamos, se a gente precisar de madrugada, ficar na sua casa, ensaiando, batendo texto, e eu puxando a sua orelha com a questão do sotaque, eu vou ficar, e eu queria que aquele sotaque saísse, mesmo se eu tivesse uma cena ou 10 cenas, eu queria que ele saísse de forma perfeita, muito também pela questão do respeito, né? De me colocar numa posição assim, bom, estou representando algo muito forte, né? O Nordeste é uma região do Brasil que tem muita força, que eu admiro bastante, que passa por muitas dificuldades. Então, retratar aquilo e nem sequer se preocupar com o sotaque é uma coisa que não existia na minha cabeça. Eu precisava pelo menos me dar ao trabalho de chegar minimamente perto. Perfeito, com certeza não ficou, mas aconteceu todo um estudo e assim, no final das contas, vendo o resultado, eu fiquei feliz em ter conseguido ao menos chegar próximo deles, daquele sotaque que é lindo, que é incrível. Bacana.
E a parte de apoio às equipes também foi legal? Você sentiu uma energia que todo mundo queria que saísse tudo bem? Ah, sim, todo mundo foi totalmente entregue, porque, até complementando, né, mais uma vez o que a Luana disse, foi um trabalho independente. Então, assim, ninguém estava ganhando financeiramente nada por estar ali. Todo mundo abraçou a ideia, abraçou o projeto, sentiu aquela energia daquela importância do que era fazer aquela história aparecer, acontecer, para levar a informação, a cultura para o Brasil, né? E isso esteve presente, então seja para fazer um bordado no figurino, seja para segurar ali a mão, cada um ajudou com o que pôde, com o que tinha a oferecer, né? Então foi uma parceria muito grande e uma união que sempre, se não existisse essa união, eu acredito que esse projeto não teria saído. Ok, e uma coisa muito importante, quando você tem pouco tempo de filmagem, tudo cronometrado, você não tem tempo para reclamar nada. Então, assim, o que tiver para comer, você come, não é verdade? Se você lembrar de comer. Perfeito, que é muito intenso, né? E eu cheguei a visitar o set de filmagem lá em Suzano, né? Da árvore de Xarabacém, né? Almocei lá com o pessoal lá também. Então, a gente conhece e vê aquilo seguinte, todos por um. Né? Se tiver uma maçãzinha ali, laranjinha podre, contaminando, já muda toda a energia, já muda toda a entrega, né? Então, essa união realmente foi muito importante. E como a Luana disse, né? A gente teve que lidar com o clima, com luz. Então, assim, no primeiro final de semana de filmagem que eu cheguei, a gente precisava gravar a primeira cena, né? Que abre o filme, que é a questão da cena ali do Lampião e da Maria Bonita jogados. Aquilo aconteceu no amanhecer. E o amanhecer tem pouquíssimas horas de luz. Então a gente chegou ali de madrugada, no horário que estava noturno, mas a gente não podia atrasar um minuto para deixar tudo ali arrumadinho para a hora que o sol começasse a nascer, a gente aproveitar ali aquela 1, 2 horas e matar aquela cena naquele dia, porque no outro dia já era outra bateria de cena. Então foi realmente uma entrega muito grande que sem essa entrega não aconteceria. Muito bacana. E a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros atores, também o pessoal da área técnica. Foi muito bom. Muito bom, é muito incrível, porque o pessoal da arte, eu sou suspeita de falar, eles são incríveis. Então, cada um tem uma visão, cada um vê uma interpretação de uma forma, uma fala de uma forma, um olhar, uma luz aqui, outra ali. Então, todo o conhecimento se complementa muito. Tem gente que vem mais do teatro, tem gente que também está no teatro, mas veio de outro estado, tem gente que veio, sabe, do Nordeste mesmo, atores que vieram de lá para cá para participar da gravação. Então, assim, você pega vivências, você pega experiências profissionais que no final ali você aprende muito mais do que sobre o seu personagem, sabe? Você aprende sobre vivência, você aprende sobre câmera, sobre fotografia, sobre figurino e tudo é muito enriquecedor. Muito legal. Você me fez lembrar o seguinte, normalmente em produções caríssimas, que você tem orçamentos e tudo mais, você pega um monte de atores famosos e tem muito ego. Né? Então o diretor tem que, além de tudo, administrar esses egos, e o pessoal da maquiagem também tem que contornar e aquelas coisas, né? E numa produção independente não dá para ter que fazer isso, não. Tem que fazer e fazer, né? Sim. Da melhor forma possível. Sim. Né? Que legal. Que eu acho que quando a gente é artista, são poucas oportunidades que a gente tem na vida de fazer o que a gente gosta, né? De mostrar o nosso trabalho. Então, eu já passei por alguns diretores na vida e um deles falava muito algo que me abriu muitos olhos. Às vezes você tem 10 segundos de cena, às vezes você tem 1 minuto, às vezes você tem 3 e às vezes você tem 1 hora. E o seu desenvolvimento ali, o olhar das pessoas para você vai depender muito da sua entrega, de você dar valor para aquele segundo que você está ali naquela cena, né? Então, se você deixar o seu ego te cegar ao ponto de não aproveitar aqueles segundos, quem acaba perdendo no final das contas é você mesmo, como artista. Então, eu acho que isso é uma coisa que, assim, aos poucos, quando existe, as pessoas aprendem de uma forma ou de outra. Como é que foi o último dia, assim, quando o diretor, né, a dona Flora, terminou, missão cumprida? Como é que foi? Dá uma sensação de dever cumprido?
Uma sensação de dever cumprido que vem logo seguido por uma ansiedade muito grande de ver como ficou, e o pessoal da edição fica doido porque os atores querem ver tudo pra ontem, né? Eu quero ver minha cena aqui, eu quero ver outra cena ali, e é um trabalho muito longo e muito minucioso, né? Então, assim, você pensar nas vozes, você pensar no som, porque a gente estava ali num lugar aberto, às vezes a gente não tinha tantos equipamentos para impedir ruído, esse tipo de coisa. Então, às vezes, cenas que você tinha que encaixar um áudio, mudar uma luz, e aí vem toda aquela ansiedade, porque você quer ver a coisa pronta, né? Você não fica satisfeito só em terminar a gravação. Então, é uma sensação de ufa, mas tá, e agora? Eu quero ver como ficou, entendeu? E como que foi a tua recepção quando você soube das premiações? Eu fiquei muito feliz, muito mesmo, porque... Fazer parte daquilo, né? Sim, é muito gratificante, porque é aquilo, o Brasil, a gente dificilmente vê a arte sendo valorizada. E foi o meu primeiro filme independente, foi o meu primeiro filme no geral, mas também o primeiro filme independente. Então, assim, eu vi de perto o quanto é difícil você produzir, você fazer arte, você fazer filmes, longas-metragens, você, né, ter um teatro, algo que para movimentar o lado artístico, o teatro, o cinema e a TV. Então, assim, quando você vê a coisa nascendo, quando você vê que você fez parte ali desde o primeiro planejamento até o momento final, é algo que aquece aqui o coração. Perfeito. E também tem houve uma preocupação muito grande, porque o filme foi feito em plena pandemia. Né? Sim. Então você imagina a preocupação da Dona Dias, né, do diretor, de todo mundo, da equipe, né, para que tudo ocorra bem. Sim, todos... Posso cortar um minutinho? Vai lá. Ô, Ná, e esse reconhecimento aí, porque na verdade, assim, as premiações são de todos. Elas vêm nominais, mas pertence a todo o elenco do filme, né, e a direção, né. Isso te deu, assim, uma sensação de que você deve continuar, que você está no caminho certo e que se precisasse fazer tudo de novo, você faria? Com certeza. É muito bom ver pessoas que... E, assim, as premiações foram muito certeiras, né, elas... de alguma forma acabaram valorizando e o universo acabou agradecendo através dessas premiações pessoas que estavam ali e se empenharam muito, acreditaram muito no projeto. Então, é ainda uma premiação de muitas que a gente está esperando, sim, mas já dá aquela sensação de, nosso trabalho que começou aqui numa salinha ou numa conversa, num bate-papo tão assim informal, chegou tão longe, está lá em outro estado, sendo reconhecido por outros diretores, sendo visto, assistido por outras pessoas. Então, a gente está levando uma informação genuína, a gente está levando uma história importante, né? Então, isso é o que mais me alimenta, o que mais faz eu não querer desistir, que é a questão da arte, do teatro, levar para as pessoas uma informação de uma forma diferente, de uma forma, às vezes, visual, de uma forma que faça você se colocar e vivenciar uma outra realidade além da sua. Então, com certeza, faz eu querer ir muito além. Perfeito. Natália, nós estamos aí nos instantes finais, tá? E eu adorei muito a entrevista. Gratidão para Ana Dias, tá? Por ter apresentado uma pessoa tão talentosa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e também as suas redes sociais aí, os seus contatos. Sim. Bom, acho que uma mensagem que eu posso deixar, que é um aprendizado que vem de todo esse trabalho, é a questão de acreditar até o fim nos seus projetos, nos seus sonhos, por mais que eles pareçam impossíveis, porque esse foi um trabalho que no começo parecia impossível. A cada fase que a gente passava vinha outro conflito, outra dificuldade, a gente falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vai dar tudo errado, e no final deu tudo certo, porque em nenhum momento, por maior que tenha sido a dificuldade, a gente pensou em desistir ou não ir até o final, né? Muitas coisas, se a gente parar para pensar, muitas coisas a gente queria que tivessem acontecido diferente, muitas coisas a gente queria, né, que, enfim, nunca fica perfeito da forma que a gente queria, mas para muitos, inclusive para mim, foi o meu primeiro trabalho independente. Então, assim, é muito bom ver o resultado e é muito bom ver que isso só aconteceu porque tanto eu como outras pessoas acreditaram.
Então acreditem nos sonhos de vocês, acreditem na arte, porque a arte salva pessoas, a arte leva informação, a arte é cultura. Então, se vocês acreditarem, ela vai ficar cada vez maior e melhor no nosso país e a gente precisa desse apoio. E meu Instagram é Natália com TH Crescito e vai ficar aqui provavelmente, então me sigam. Muito obrigada pela oportunidade. Muitas felicidades aí também. Para você também. Internautas, com os agradecimentos então a essa talentosa atriz que vocês irão reconhecê-la como Maria Bonita, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.